Eu gostaria de encerrar, porque a sessão tinha sido apenas suspensa. Eu encerro a sessão ordinária e abro a audiência à sessão especial. Eu gostaria de, antes de formar a mesa, eu gostaria de pedir aos companheiros, colegas e convidados que estão na casa nessa hora, 1 minuto de silêncio pela morte de Janaína Barreto de Oliveira. Vocês lembram aqui, naquele dia que nós passamos a filmagem da reforma da parte elétrica, eu tinha feito um apelo aqui para que o governo estadual liberasse umas injeções para essa pessoa que estava com linfoma não Hodgkin e não tinha condições de comprar as injeções e precisava tomar. Infelizmente, antes do remédio ser liberado, ela veio a falecer. Uma jovem de 27 anos, deixou 2 filhos menores, e eu gostaria de fazer 1 minuto de silêncio por ela. Janaína Barreto de Oliveira. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão especial, indicando o vereador pastor Luciano Breno para a leitura do texto bíblico. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Eu gostaria de convidar o vereador Alexandre do Sindicato para me secretariar nesse momento. Passaremos, então, à composição da mesa. Convidamos o doutor José Fernandes Maris, procurador-geral do município de Campina Grande, que, nesse momento, representa o prefeito municipal, Romero Rodrigues Veiga. Convidamos o doutor Raulino Maracajá Coutinho Filho, procurador do Trabalho em Campina Grande, para compor a mesa. Aqui é do trabalho. É isso? Convidamos o doutor Carlos Eduardo de Azevedo Lima, procurador-chefe do PRT, 13ª Região, para compor a mesa. Convidamos o doutor Marcos Almeida, procurador do Trabalho do município de Campina Grande, para compor a mesa. Ele, desculpa, precisou se ausentar, então eu convido a doutora Adriana Amorim de Lacerda, promotora de justiça, para compor a mesa.
Convidamos a doutora Luzia Pinto, secretária de Saúde do município de Campina Grande, para compor a mesa. Convidamos o doutor José Ribamar Rodrigues Gomes, auditor fiscal do trabalho e coordenador do projeto de prevenção de doenças e acidentes do trabalho, representando o Ministério do Trabalho nessa audiência. Nessa sessão, desculpem. Convidamos a senhora Berenice Ferreira Ramos, coordenadora da CISTE, Conselho Municipal de Saúde, para compor a mesa. Convidamos o senhor Eurivaldo Araújo, diretor de Planejamento e Regulação da Saúde de Campina Grande, para compor a mesa. Convidamos o senhor Daniel Araújo, que é gerente de trânsito, representando o superintendente da STTP, doutor Félix Araújo Neto. Convidamos a senhora Ana Carla Souto Maior, coordenadora geral do Sereste Campina Grande, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalho em Campina Grande. Você quem vai me dizer. Eu vou pedir para não passar na mesa, né? Porque não é audiência pública, é só... Senhor José Nascimento Coelho, representando a CTB, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E, por fim, o senhor Josemar Bezerra da Nóbrega, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde e Entidades, para compor a mesa. Pedimos a todos que fiquem de pé para as execuções do hino nacional e de Campina Grande.
plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, inválido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
passo a palavra ao secretário para fazer a leitura, o registro de presença e as justificativas de ausência, aproveitando o momento para parabenizar o nosso colega vereador Pimentel, que está aniversariando hoje, e o colega Sargento Neto, que foi aniversariante do dia de ontem. Parabéns, saúde e paz para os dois. Senhora presidente, registro a presença do senhor Renan de Passe Arruda, engenheiro mecânico. Também registro ainda a presença do senhor Rodrigo Campos, engenheiro, representando o SESC, Serviço Especializado em Engenharia e Segurança em Medicina do Trabalho. Registro também a presença do senhor Marcos Antônio Travasso Souza, agente de Higiene e Segurança no Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho na Paraíba. Também agradecemos a presença de todos os funcionários do SEREST presentes nesta sessão. Agradecemos também a presença ainda, registramos a presença ainda do senhor Ricardo Moraes, membro do CPR, Comitê Permanente Regional, também da senhora e companheira Lourdinha Bezerra, secretária da Mulher, trabalhadora da CTB, da senhora Graça Duarte, diretora do SEREST, Centro Regional de Referência em Assistência e Reabilitação de Saúde do Trabalho. Registro ainda a presença do senhor Edmar Dantas, representando o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, Joselma Lacerda, membro da Comissão Interdisciplinar de Atenção Integrada à Saúde do Trabalhador. Também registro a presença da senhora Jaidete de Oliveira Gomes, auditora fiscal do trabalho, e também do senhor Wellington Alves Gomes, técnico de segurança no trabalho. Esses são os registros de presença. Passo às justificativas de ausência. Prezada senhora, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira, filho, agradece o convite para a sessão especial alusiva ao PL 157/2017, a ser realizada no dia 3 de abril do corrente ano, às 10 horas, no plenário desta Casa. Na oportunidade, apresenta as suas escusas pelas impossibilidades de comparecimento devido a compromissos institucionais agendados anteriormente. Solicitamos, por gentileza, acusar o recebimento. Atenciosamente, Cassandra Lustrosa de Oliveira, gerente de eventos e cerimonial do Tribunal de Justiça. Também registro ainda a ausência. Devidamente autorizado, comunico a impossibilidade de comparecimento do senhor desembargador Eduardo Sérgio de Almeida, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. A sessão especial alusiva ao PL 157, que institui campanha de prevenção ao acidente de trabalhos e doenças ocupacionais, Abril Verde, transmitindo ainda os votos de gratidão pelo convite e de pleno êxito ao evento. Atenciosamente, Fernando Sérgio Farias Montenegro, sessão de cerimoniais e eventos. De ordem do superintendente da CGU Paraíba, o senhor Gabriel Aragão, ao cumprimentá-lo, agradeço o honroso convite e informamos da impossibilidade de sua participação na sessão especial alusiva ao PL 157/2017, agendado para o dia 3 de abril de 2018, às 10 horas, conforme convite recebido via e-mail na data de ontem. Não obstante a impossibilidade deste debate, o fato é devido aos compromissos agendados anteriormente na mesma data do evento. Maricélia Silva, técnica em secretaria. Também, ainda justificativa de ausência de ordem do excelentíssimo senhor procurador do trabalho, doutor Raulino Maracajá Coutinho, segue convites de sessão especial. A presente sessão tem por finalidade atender à propositura aprovada por unanimidade por este Legislativo, de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, alusiva ao projeto de lei número 157/2017 do vereador Aldo Cabral, que institui a campanha de prevenção aos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, o Abril Verde. Passamos a palavra ao vereador Aldo, que passará a palavra depois ao vereador Alexandre do Sindicato para justificar a propositura. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a mesa
pessoa, a presidente Ivanete Ludogeno. Quero saudar, em nome das mulheres, doutora Luzia Pinto, que é secretária de Saúde. Quero saudar todos os trabalhadores em nome de Coelho. Quero saudar todos amigos e trabalhadores aqui da casa, trabalhador da imprensa aqui presente, os colegas vereadores, e quero dizer a vocês sobre esse projeto. O projeto tem a afirmativa de ser muito bom para o município, porque é um projeto que vem trazer o Brasil, o Abril Verde. Então, já existe o 28 de abril, mas existe o Dia da Independência. Então, com esse projeto, daqui eu já faço agradecimento ao prefeito Romero Rodrigues por ter sancionado leis. Ele ia estar aqui com a gente, mas teve que viajar, que tem um compromisso em Brasília. Mas quero dizer que o projeto não vai ficar só no papel, a gente vai estar sempre à disposição da população que possa estar junto, cobrando, fazendo campanha educativa da população, principalmente das empresas, que venha trazer benefícios tanto para a empresa como para o funcionário, porque a campanha educativa, o vereador Alves, em máscara, que vai evitar tipo de doença, o trabalhador sempre está usando, também o acidente de trânsito, a gente vai preparar a equipe, estar junto com o Sereste, para que a gente possa, vereador, vereador e amigo primo Saulo, que a gente possa educar e acreditar nesse projeto. Só que a gente não pode deixar ele só no papel, a gente vai ter que ir para a rua, clube de mãe, ter que ir para a SAB, escola e etc. Dito isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado, e quero pedir licença à presidente, passar a palavra para o vereador Alexandre, que ele possa falar mais do projeto, que é o meu líder. Muito obrigado a todos. Eu concedo a palavra ao vereador Alexandre do Sindicato, que é o autor do requerimento dessa sessão. E o vereador Aldo é o autor da PL. Essa é a diferença. Por isso que os dois estão fazendo a justificativa. Com a palavra, o vereador Alexandre do Sindicato. Senhora presidente, meus colegas vereadores, gostaria, nesse instante, de ganharmos tempo e sermos práticos nas formalidades, se assim me permite o nosso ilustre procurador-geral, doutor Carlos, que já cooperou conosco em Campina Grande, no Ministério Público, onde fez um brilhante trabalho, mas saudar a mesa, em nome de todas as mulheres que a compõem na manhã desse dia, senhores procuradores, membros da imprensa aqui presentes, assessores parlamentares, saudar todos os assessores na pessoa da competente secretária e chefe de gabinete da secretária de Saúde, doutora Luzia Pinto, a Wanda, que ali se encontra. Como bem falou a nossa presidente, vereadora Ivonete, a lei não é de minha autoria, a lei é de autoria do vereador Aldo Cabral, por solicitação do próprio Ministério Público, e um pedido gentilmente formulado a mim, através do procurador doutor Raulino, descobrimos que já existia a lei na casa, e a nossa preocupação foi tão somente de organizarmos esse evento, e aqui quero agradecer ao vereador Aldo Cabral pela confiança de me dar um espaço para trazer uma fala muito breve a respeito da lei, mas também gostaria de saudar a todos, dizendo, minhas senhoras e meus senhores, os números relativos a acidentes de trabalho no Brasil e no mundo são espantosos e representam dados que mais se assemelham a um cenário de guerra. Na verdade, se pensarmos bem, é mesmo uma guerra contra o descaso, contra a falta de zelo na adoção das medidas de segurança, uma guerra contra a falta de consciência e do devido cuidado com a integridade do trabalhador. Uma guerra que estamos perdendo e cujos resultados precisamos urgentemente reverter.
O trabalho, afinal de contas, deve ser o lugar em que o cidadão ganha a vida e não aquele onde encontra a morte. E isso é fato. Essa guerra tem ceifado vidas, mas os seus feitos vão muito além, porque deixa anualmente famílias destroçadas, filhos sem pais, lares sem a figura dos provedores. Dos sobreviventes, muitos ficam inválidos, cidadãos que poderiam estar cooperando com a sua capacidade de trabalho para o desenvolvimento do país, mas que acabam se vendo dependente da Previdência Social. Trabalhador acostumado a ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto e que passa a sobreviver com uma aposentadoria que mal permite sustentar a sua casa, incapacitado permanentemente para a vida produtiva. Todos aprendemos desde cedo que é melhor prevenir do que remediar, e a lição aqui se aplica muito bem. É preciso trabalhar a consciência de patrões e empregados para a realidade dos acidentes de trabalho, para a seriedade desse tema e para a necessária observância das normas que diminuem tais ocorrências. As forças punitivas da lei é necessária, mas todos sabemos que a referente mais eficaz é a conscientização, até porque nem sempre os olhos das autoridades podem estar vigilantes às irregularidades praticadas. Vem daí a grande importância, companheiro Coelho, das campanhas como esta que agora se torna realidade em Campina Grande, através da qual teremos todos um mês voltado à massificação ou a massificar o tema, a fim de buscar alertar as pessoas para os cuidados necessários. O Abril Verde trará a pauta dos acidentes de trabalho às escolas, às empresas, às associações, aos espaços das autoridades, à mídia e até mesmo às casas das pessoas, doutora Luzia Pinto. Acreditamos e precisamos acreditar no poder multiplicador do desenvolvimento. Há fomento a uma cultura nova de prevenção, de zelo. Essa será um instrumento de grande eficácia para reduzirmos os números alarmantes, ora registrados, e, enfim, venceremos essa guerra. Diante de tudo, parabenizo a Câmara Municipal de Campina Grande pelo engajamento nessa luta, ao propositor e autor da lei, vereador Aldo Cabral, pelo esforço em defesa do trabalhador e de suas famílias. Parabenizo o prefeito Romero Rodrigues, aqui representado nesse ato solene, o senhor procurador, meu amigo, meu irmão, doutor Mariz, aqui no dia de ontem aperreamos muito, doutor Raulino, para terminarmos os detalhes dessa sessão, pela possibilidade da sanção da matéria, até porque conhecemos a preocupação do gestor municipal e, por que não dizer, também da Secretaria de Saúde, através dos órgãos a ela ligados, ao bem-estar das pessoas. Parabenizo sempre o profícuo e eficiente trabalho do incansável Ministério Público do Trabalho nas pessoas dos senhores procuradores aqui presentes. O espaço dos senhores na defesa do trabalhador é uma luta digna do nosso reconhecimento e agradecimento. Isso já fizemos aqui no ano passado, quando homenageamos a Procuradoria do Trabalho no âmbito do município de Campina Grande, no seu aniversário de instalação nesse município. Fizemos uma entrega de medalha de honra ao mérito. Eu espero que esse projeto, que é simples, porém muito importante, tenha um cordão de ajudar a salvar vidas, e eu sei que terá. É recompensador saber que este tipo de trabalho haverá de evitar que um país, uma mãe de família, se acidente com um pai, uma mãe de família se acidente com gravidade ou mesmo percam suas vidas. Um trabalhador que volta para casa vivo, para os braços dos seus filhos e não em cima de uma maca ou dentro de um caixão, já representa uma grande vitória para todos nós. Vamos vencer essa guerra. Muito obrigado, senhores. Nós passamos a palavra agora ao doutor Carlos Eduardo de Azevedo Lima, que usará a tribuna.
Excelentíssima senhora presidente, vereadora Ivonete Ludgero, peço licença para, em nome de Vossa Excelência, saudar todos os componentes da mesa, os membros do Poder Legislativo daqui de Campina Grande e toda esta seleta plateia que aqui representa muitos órgãos, muitas instituições, muitos segmentos importantíssimos da sociedade na temática da saúde e da segurança do trabalho. Sejam representantes, colegas da Procuradoria do Trabalho aqui no município de Campina Grande, representantes de entidades sindicais, os órgãos mais diversos relacionados à questão da saúde, inclusive a Secretaria de Saúde, Sereste, Serate, e tantos outros órgãos e instituições, fiscalização do trabalho, enfim, órgãos os mais diversos, que eu peço licença para que sejam representados nas pessoas e no nome desses órgãos e instituições aqui já referidos. O Ministério Público do Trabalho se sente imensamente honrado em poder participar de uma solenidade desta relevância. E aqui eu não poderia deixar de agradecer tanto ao autor da proposta, o deputado Alexandre, quanto o vereador Alexandre, o vereador Aldo, autor também do projeto de lei, tendo em vista a importância do que se está a discutir. O vereador Alexandre falava há pouco dos números que representam quase uma verdadeira guerra, um cenário de guerra, os números relacionados a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no nosso país, e eu diria mais, no mundo inteiro, e seguramente na Paraíba, em Campina Grande, lamentavelmente, a realidade não é distinta. De fato, precisamos, sim, de iniciativas como esta, que pode parecer, talvez, para alguns, singelas iniciativas, mas que tem um poder simbólico muito grande, porque é imprescindível que venhamos atuar na conscientização, na cultura da prevenção, para que avancemos, a partir daí, em medidas concretas. O mês de abril não foi escolhido por acaso, temos duas datas muito simbólicas, seja o dia 7, já próximo agora no final desta semana, que é o Dia Mundial da Saúde, ou o dia 28 de abril, o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. Esta data, inclusive, tem um simbolismo, né? Uns sindicalistas canadenses que, desde a década de 60, em razão de um acidente de trabalho ocorrido no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, que faleceram quase 80 trabalhadores, e, em homenagem a essa circunstância trágica, se instituiu esse dia. Mas, até hoje, trabalhadores no mundo inteiro, a cada dia, se acidentam, são vítimas de doenças incapacitantes, muitas vezes, e que trazem prejuízos imensuráveis para si, para seus familiares, para a sociedade em geral. No mundo inteiro, a cada ano, mais de 2 milhões de trabalhadores morrem vítimas de acidentes de trabalho. Mais de 300 milhões desses trabalhadores ficam feridos. Se formos pegar a realidade brasileira, a cada dia são 8 trabalhadores que morrem. Aqui na Paraíba, a cada 3 horas existe um acidente de trabalho. Não podemos achar que esses números são normais, não podemos colocar isso como algo já corriqueiro, ainda que se repita ao longo do tempo. Precisamos, sim, cada um de nós, cada um dos órgãos e instituições que representamos, precisamos adotar todas as providências possíveis e necessárias para que finalmente possamos modificar esta realidade. Não bastassem os malefícios, os prejuízos imensuráveis de famílias que ficam órfãs de seus entes queridos e todas as consequências daí trazidas, temos também prejuízos imensuráveis em termos também financeiros. 4% do PIB mundial se estima que se gasta com questões relacionadas aos gastos da Previdência, afastamentos, os dias de afastamento, reabilitações, reintegrações e outras questões. Se formos pegar o Brasil, e o Ministério Público do Trabalho recentemente lançou um observatório digital com dados que faz cruzamentos, que são obtidos a partir do cruzamento de diversos bancos públicos de dados, e pegam esses dados de 2012 até agora, mostra que só que nesse período, mais de 27 bilhões de reais já se gastou só com a Previdência. Aqui na Paraíba, quase 130 milhões. Já que estamos falando num cenário de crise, vemos que isso tem consequência também, consequência grave neste contexto. Para não falar daquelas outras questões sobre as quais mencionávamos, que essas são prejuízos, são consequências imensuráveis. Ainda mais quando nós vemos, senhora presidente, o perfil do trabalhador que mais se acidenta. Normalmente, trabalhador jovem, de 18 a 24 anos, geralmente aquelas pessoas que ganham menores salários, justamente com as quais há uma preocupação menor, por mais absurdo que isso seja, mas é o que se verifica na prática, com as condições que lhes são ofertadas. E isso que traz essas consequências tão nefastas para toda a sociedade. Não bastassem esses números, não bastasse o quão estarrecedores eles já são, nós temos consciência, seguramente, que eles são muito mais graves do que parece, porque ainda que nos assustemos todos nós, quando vemos que só neste ano já mais de 100 mil casos de notificações de acidentes de trabalho já tivemos no Brasil, estamos no início do ano, hoje é o segundo dia útil de abril ainda,
mas sabemos que a subnotificação é enorme. Nós sabemos que tem a questão da informalidade e diversas outras questões que levam a que os dados não sejam fidedignos, efetivamente. Nós estamos tomando por base dados públicos, mas que não necessariamente refletem a realidade, pelo menos não a realidade em sua inteireza. Então, sabemos que a situação é ainda pior e nos preocupa ainda mais, diante de um contexto de precarização cada vez mais crescente das relações de trabalho, mormente após a aprovação de diversos projetos de lei no âmbito do Congresso Nacional, e um símbolo talvez maior deles seja a chamada reforma trabalhista, a Lei 13.467, que precarizou ainda mais essas condições e que já é demonstrado, e aí não por uma questão ideológica, mas por dados concretos, por pesquisas científicas que demonstram que os trabalhadores nessas condições mais precárias, poderíamos pegar o exemplo dos terceirizados ou de quaisquer outros trabalhadores que muitas vezes são submetidos a condições mais precárias, além de ganharem menos, de trabalharem mais, de terem maior rotatividade, porque são tratados como se descartáveis fossem, são trabalhadores que se acidentam mais. Em alguns desses segmentos, o índice de acidentes chega a 80%, inclusive nos acidentes fatais. Ou seja, de cada 5 trabalhadores, 4 que morrem, cada 5 trabalhadores que morrem, 4 estão submetidos a essas condições mais precárias, condições estas que foram aumentadas, ou pelo menos possibilitado o aumento exponencial a partir de proposições legislativas, como o da chamada reforma trabalhista, que se foi amenizada em alguns aspectos pela medida provisória 808, já se sabe que não deve ser convertida em lei, deve caducar e perder sua eficácia a partir do dia 23, até porque o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Maia, já havia anunciado que, se não recebesse até hoje da comissão mista essa proposição para colocar em votação na Câmara, não iria mais colocar. Enfim, uma situação que só se agrava, e é por isso, repito, e agora já caminhando efetivamente para uma conclusão, que circunstâncias como essas que estamos aqui a discutir, projetos de lei que viram lei, como este aqui do município de Campina Grande, que dão um exemplo de grande relevância para todo o Brasil, eles têm sim um valor simbólico, mas têm um valor muito importante justamente para disseminar essa cultura da prevenção, da conscientização e também que se avance cada vez mais na conscientização da sociedade como um todo. Senhoras e senhores, que tenhamos todos nós um exitoso Abril Verde, que possamos caminhar todos juntos para modificar essa trágica realidade. Muito obrigado e parabéns mais uma vez à Câmara Municipal de Campina Grande e ao município de Campina Grande por esta iniciativa. Obrigado. Eu passo a palavra agora, depois do doutor Carlos Eduardo, eu passo a palavra ao doutor Mariz, para que ele fale em nome do prefeito Romero Rodrigues. Muito bom dia a todos. Em nome do prefeito Romero Rodrigues, aqui estou, prefeito com alguns compromissos de ordem administrativa. Teve que se deslocar a Brasília, motivo pelo qual não teve a honra e nem o prazer de aqui se encontrar para saudar e oferecer os mais escolhidos parabéns à grande iniciativa do Ministério Público do Trabalho. Dr. Carlos Eduardo Azevedo Lima, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Campina Grande, saúde Dr. Raulino, quase campinense, 7 anos de trabalho em nosso município, doutora Lúcia Pinto, nossa secretária de Saúde, saúde também o doutor José Ribamar Rodrigues Cosmes, doutora Berenice Ferreira Ramos, Eurivaldo Araújo, Daniel Araújo, Ana Carla Souto Maior, José do Nascimento Coelho, João Zemar Bezerra da Nóbrega, todos saudados. E saúdo também os vereadores na pessoa do meu irmão e grande amigo Lula Cabral, e saudando a ele, saudo a todos aqui presentes. É uma grande satisfação do município tratar, em sede de instituição legislativa, um tema de muita relevância para a humanidade e, acima de tudo, para Campina Grande. E a gente da Procuradoria percebeu um bis in idem legislativo na edição dessa grande iniciativa, ora pelo nosso vereador Aldo, ora por Alexandre do sindicato, em estabelecer, em abril,
o Abril Verde, trazendo para Campina Grande não só uma discussão muito palpitante, que aqui estava conversando com o doutor Raulino, algo em torno de 270 milhões de pessoas sofrem acidente, e desses 270 e poucos milhões, quase 90% desse número chega a óbito. E, comparando com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente já observa que esse número é bem maior. De pessoas que saem para trabalhar, oferecer o seu trabalho e, em retorno de uma contraprestação financeira, deixa a sua vida. E a gente percebe que essas coisas acontecem no mundo, às vezes, por descuido do próprio trabalhador, grande parte, um número bem acentuado, a gente percebe, por ausência de equipamentos oferecidos pelo próprio órgão empregador. E isso faz com que o Ministério Público, de forma pioneira, aguerrida, tente levar uma discussão à sociedade brasileira sobre um tema que tem causado transtornos dos diversos pontos, tanto social, tanto do ponto de vista familiar, como também da própria saúde, porque desencadeia toda uma estrutura do Estado a serviço do trabalhador acidentado. E, em boa hora, plantar essa semente em Campina Grande, uma cidade que construída, edificada pelos tropeiros da Borborema, que em priscas eras oferecia a sua própria vida, o seu suor de trabalho para construir com pedra e cal os alicerces de Campina Grande. Campina Grande tem história a respeito do trabalho. E aqui, até mesmo um coelho se transforma em um leão na briga em prol dos trabalhadores, dos direitos do trabalhador. Então, tem tudo a ver. Campina Grande se criou uma harmonia em torno da proteção desses direitos. Então, saúdo o Ministério Público do Trabalho, que não só pela grande iniciativa de estabelecer na Câmara dos Vereadores e para Campina Grande inteira o mês do Abril Verde, iniciativa brilhante dos dois vereadores, hoje já convolado, esse projeto de lei convolado em lei. E, enfim, senhores, agradecer demais tudo que o Ministério Público do Trabalho tem feito por Campina Grande. Basta dizer que a primeira vez que nós nos encontramos foi para que o Ministério Público pudesse contribuir com Campina Grande na questão do fardamento escolar, onde ostentava as insígnias do Ministério Público e o alerta pelo trabalho infantil, né? Proibição do trabalho infantil. E, de lá para cá, o Ministério Público tem contribuído muito com a administração, criando até um centro de recuperação de acidentados do trabalho. Então, passei muito mais para deixar esse registro, agradecer imensamente essa iniciativa que beneficia a todos nós e que a gente ofereça espaços generosos como esse a Campina Grande e aos trabalhadores, para que a gente concretize esse munus incumbido, não só o Ministério Público do Trabalho, como a própria Justiça do Trabalho, em coroar a cadeia produtiva de um modo geral. Então, muito obrigado a todos e agradeço a brilhante iniciativa do Ministério Público do Trabalho. Eu vou convidar o doutor Raulino Maracajá para usar a palavra. Eu gostaria também que o vereador Aldo Cabral voltasse para o plenário assim que possível. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar, em nome de todos os presentes, o vereador Aldo e o vereador Alexandre pelas iniciativas desse projeto de lei tão importante
para Campina, para a região, e por que não dizer para nosso estado, participar do movimento Abril Verde. Antes da minha fala, antes da minha fala, eu gostaria de colocar, são 5 vídeos de 30 segundos cada um, de uma campanha que está sendo veiculada em redes sociais, desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho, com relação especificamente ao acidente de trabalho. O tema é acidente de trabalho não vire manchete. E aí é muito didática essa campanha, e a gente está começando a colocar nas redes sociais para ser viralizada, né, através das redes sociais e TVs e rádios, saiu um spot também, e a gente vai começar a soltar essa campanha. Pode dar o ok aí. Últimas notícias. Operário sofre acidente de trabalho em obra e é aposentado por invalidez. Você gostaria de virar notícia na televisão? Devido a um acidente que tive fazendo a pintura de um prédio. Estava eu no balancinho, o cinto era velho e não tinha manutenção. Caí de uma altura de 3 andares. Hoje, eu estou aposentado por invalidez. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete. Denuncie irregularidades. Trabalhadora toma choque elétrico em obra e está em estado grave. Você gostaria de virar notícia de rádio? Eu estava distribuindo vergalhões na obra quando encostei o vergalhão no fio. Aí eu tomei uma descarga elétrica muito forte e caí. Eu fui socorrida, mas mesmo assim eu tive várias queimaduras pelo corpo. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete. Denuncie irregularidades. Você gostaria de virar notícia na internet? Eu era ajudante carpinteiro. Um dia numa obra tropecei numa pá, bati a cabeça, fiquei 3 dias em coma. Hoje tomo remédio todos os dias. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete. Denuncie irregularidades. Você gostaria de virar manchete de jornal? Eu trabalhava na obra e fui descer uma escada rápido e a escada não tinha corrimão. Eu desequilibrei e caí na argamassadeira. E fui socorrida, mas não adiantou, eu perdi um pedaço da perna. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete. Denuncie irregularidades. Você gostaria de um status assim para os seus amigos? É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete. Denuncie irregularidades. Então, são vídeos que chamam a atenção, principalmente porque são fatos reais. São depoimentos de trabalhadores, de pais e mães de famílias, em situações corriqueiras no ambiente de trabalho. Quantas e quantas vezes não vemos isso? Até para eu falar aqui, depois no meu amigo e atual chefe da Procuradoria de Trabalho, vai ficar até difícil, porque, inclusive, compartilhamos desse mesmo sentimento e dos dados necessários até para estarrecer realmente a sociedade. O vereador Alexandre Sinicato e o Aldo falou, são dados realmente de guerra. Na verdade, não são dados de guerra. Nem em guerra se mata tanto. Eu andei pesquisando, a guerra que mais matou gente, sociedade civil e soldados, foi a do Iraque. Salvo engano, foi 6 ou 7 anos. E lá morreu 100, 120 mil entre soldados americanos, iraquianos e sociedade civil. 120 mil. No mundo, está morrendo 5 mil por dia.
Morre um trabalhador a cada 15 segundos no mundo. São 270 milhões de acidentados. É muita gente. Ah, é no mundo. Não, no Brasil também. No Brasil também. No Brasil, como o Dr. Carlos Eduardo pontuou e colocou, a ONU, a OIT, ela costuma dizer que no Brasil é o seguinte: a cada dia de trabalho, morrem 7 trabalhadores e 36 ficam inválidos. 7 trabalhadores por dia no Brasil. Então, se pegarmos um mês, 6 meses, um ano, temos uma verdadeira população. No ano de 2000, nesse observatório que o Dr. Carlos Eduardo falou, para quem gosta da parte de estatística acadêmica, quer fazer uma pesquisa, até para a imprensa que está aqui hoje nos auxiliando, que vai publicizar a sessão, o observatório Saúde e Segurança do Trabalho, observatório sst.mpt.mp.br, ele traz dados lá fascinantes. De 2012 a 2017, mais de 4 milhões de CATs foram emitidas. CATs, 4 milhões. Você, quando coloca isso entre 2012 a 2017, dá aproximadamente um acidente de trabalho, deixa eu pegar aqui, um acidente de trabalho a cada 48 segundos. É no Brasil, gente. Eu estou falando aqui há 5 minutos. Então, no mínimo, 5 trabalhadores já foram acidentados. Se pegarmos os dados de morte, deu mais ou menos, nesse período, quase 15 mil no Brasil. 15 mil, nesse período de 5, 6 anos. É muita gente. Então, de morte, dá uma morte a cada 3 horas e 30 minutos. Se pararmos para pensar, é algo impressionante. Por isso que, na verdade, nem em guerra se mata tanto. Ah, é no Brasil. Não. Na Paraíba também tem os mesmos problemas, porque os problemas são recorrentes. Onde tem emprego, onde tem trabalho, vai ter esse problema. É o problema da prevenção. Não é levado em conta que a prevenção não é gasto, não é custo para a empresa. Ela não deve ser percebida como custo. Pelo contrário, o quanto que a sociedade, quando acontece um acidente de trabalho, temos prejuízos familiares irrecuperáveis, não só com relação à morte, mas com relação a incapacidades permanentes, prejuízos da ordem da sociedade que vai bancar aposentadorias precoces, auxílios, benefícios previdenciários acidentários. Dr. Carlos Eduardo falou que foram gastos pelo Brasil, nesse período, 26, 27 bilhões de reais. É só em pagamento de auxílio acidente. Não tem mais nada nessa conta. Quando se coloca o valor total de dias de afastamento, de outros tipos de acidentes, de auxílios, de pensões por morte, essa conta vai para 264 bilhões. E por isso que se fala que é 4% do PIB mundial, porque o que o acidente de trabalho leva. Quando pegamos esses dados todos, de 2012 a 2017, no Brasil, por conta de acidentes e de afastamentos, mais de 305 milhões de dias foram perdidos de trabalho. Só por conta desses acidentes, só por conta dos afastamentos. Na Paraíba, em Campina Grande, eu até estava tentando fazer uma pesquisa que eu gosto muito de dados. E eu gosto de pegar, porque às vezes a gente fala 26 bilhões, é uma coisa tão assustadora, tão longe da nossa realidade, que a gente não consegue nem mensurar. Mas no Brasil, foi falado aqui, na Paraíba, melhor dizendo, nesses últimos 5, 6 anos, foram 130 milhões gastos. Até estava conversando com o doutor Mariz ontem, querendo saber quanto tinha, se fala tanto, né, no complexo Aloysio Campos, só para a gente ter uma ideia, foi gasto lá cerca de 300 milhões de reais, foi visto. Então, foi mais ou menos a metade do Aloysio Campos, que são mais de 4 mil casas construídas, foi embora em pagamentos apenas de auxílio acidente. Na Paraíba. Se pegar o valor de Campina Grande, dá 15 milhões.
Perguntei também, quanto é que se constrói uma UPA hoje? Dá 2,5 a 3 milhões de reais. A doutora Luzia foi o que me passaram. Então, 3 milhões. Então, 15 milhões que foi gasto nesses últimos 5, 6 anos, dava para construir mais 5 UPAs aqui na cidade. E só com valores relativos a auxílio acidente. Não tem pensão por morte, nem os outros benefícios previdenciários, que são decorrentes também do acidente de trabalho. Então, o Abril Verde ele vem com essa proposta. O Abril Verde ele vem com a proposta de chamar a sociedade, chamar e explicitar mesmo, publicizar da gravidade do que está ocorrendo hoje no nosso país e no mundo. É um projeto belíssimo e de forma simples, que não fique só no papel, mas de forma simples, com iluminação dos prédios públicos de verde. E aqui gostaria de pedir, eu encaminhei uns ofícios para o município, para as secretarias e para outros órgãos públicos, que, se possível, se puderem, a Câmara Municipal, ontem eu estava aqui, já estava tudo pronto, eu não passei a noite, mas já estava tudo pronto para ficar verde, que possa iluminar de forma singela os nossos prédios públicos, os órgãos públicos, entidades privadas, associações, para que a sociedade veja e perceba a importância do Abril Verde. Chamar a sociedade à responsabilidade, chamar as empresas e empregadores à responsabilidade, à prevenção. O dia 28 de abril, também eu gosto dessa parte da história, e eu fui pesquisar, que se fala muito nesse acidente lá na Virgínia, em 69, que morreram 78 mineiros. E eu fui pesquisar. O acidente é trágico. Uma mina explodiu, 78 trabalhadores ficaram presos, soterrados lá embaixo, com incêndio. Durante 10 dias, as autoridades dos Estados Unidos não conseguiram apagar o fogo, o incêndio. Então, para que não se alastrasse mais e voltasse a explodir, eles simplesmente taparam a mina. Antes fizeram as medições para ter a certeza de que naquele calor, daquela temperatura que estava lá dentro, ninguém sobreviveria. Mas só quase um ano depois, reabriram a mina e só conseguiram resgatar 19 corpos. 78 trabalhadores foram incendiados lá nessa histórica. Por isso ficou uma data tão simbólica. Então, taparam a mina com os trabalhadores, obviamente já mortos lá dentro. E não se conseguiu. E nunca conseguiu-se chegar à conclusão dos motivos que levaram a essas explosões. A questão da saúde do trabalho, para os médicos aqui, que fazem parte, o doutor Ribamar, inclusive é médico, é autor fiscal do trabalho, desde o século XVII, que já começou-se a pensar na saúde do trabalhador. Na época, foi pensada de forma... É muito interessante essa história, porque foi pensada porque os soldados do Reino Unido chegaram para o rei e disseram, olha só, se continuar o pessoal trabalhando dessa forma, numa eventual guerra, nós não teremos soldados suficientes, que eles estarão todos aleijados. Isso a parte histórica comenta. Então, começou-se a pensar em reduções de jornadas de trabalho e saúde e segurança do trabalhador. Depois, um médico, eu acho que é italiano, ele começou a fazer coisas simples que hoje ninguém faz. As pessoas iam se consultar e ele perguntava, qual a sua profissão? Então, ele começou a anotar. Lavadeira, soldado. Eu sei que ele fez 52 lista de 52 atividades. E ele começou a relacionar aquela atividade a uma determinada doença que a pessoa adquiria. E ele começou a ver correlação entre a atividade exercida e a doença. Isso em 1700. Hoje, nos nossos check-ups, não se pergunta qual é a atividade que a gente faz. No nosso check-up, sem ser nos médicos de trabalho, nos exames, nem os admissionais perguntam direito o que deveria ser feito. Então, a prevenção, a gente precisa trabalhar na prevenção, precisa publicizar o Abril Verde, que esse singelo laço verde possa, né, entrar na mente e nos corações de todos aqui e que a gente consiga publicizar a história e discutir, debater o Abril Verde. Podem nos chamar, o Ministério Público do Trabalho na Paraíba está à disposição
os parceiros do Abril Verde, em todo o estado todo está mobilizado, vai ter eventos em todo o estado, de João Pessoa a Cachoeira dos Índios, em todo o estado vai ter eventos, e que vocês possam participar dessa discussão, que é de saúde pública. Eu acho que a grande verdade é essa, doutora Luzia, é de saúde pública. É uma discussão que precisa ser levada cada vez mais a sério, porque os dados são alarmantes. A Previdência não tem condições de sustentar, a sociedade não aguenta mais sustentar essa realidade. E o pior é que os números eles aumentam, eles vão aumentando. Então, gente, eram essas as palavras que eu queria falar. Ah, tá. Tem uma coisa que eu gosto de terminar quando eu estou falando de saúde e segurança do trabalhador, que é uma frase que eu li. Eu não vou dizer o nome do médico, que o cara é americano, o nome dele é cheio de... James alguma coisa. Ele fala assim, olha que interessante. Se você envenena seu patrão cada dia um pouquinho, é chamado de homicídio. Agora, se o patrão envenena o trabalhador cada dia um pouquinho, é chamado de limite de tolerância. Muito obrigado, bom dia a todos e vamos espalhar o lacinho verde aí do Abril Verde pelo todo o estado. Muito obrigado. Eu gostaria de comunicar ao doutor Raulino que a Câmara já entrou no verde, já colocamos à noite as luzes verdes durante todo o mês de abril. Eu vou passar a palavra ao vereador Pimentel, que é pela ordem. Pela ordem. Porque tem uma ordem de inscrição aqui. É pela ordem. É só para... A palavra é pela ordem do vereador Pimentel. Senhora presidente, primeiro, para justificar a ausência do vereador João Dantas, nosso líder, que esteve aqui hoje de manhã, mas recebeu um chamado do seu médico, e ele está fazendo um tratamento, todos nós sabemos, e ele teve que sair às pressas, pediu, inclusive, que nós justificássemos a sua ausência, mas, com certeza, eu peço até licença a Vossa Excelência, com certeza o vereador João Dante iria ler essas duas quadras aqui, como é amante da literatura, ele iria ler essas duas quadras aqui do folheto de acidente de trabalho, que diz assim: às vezes o empregador não é culpado pelo fato, já que não é seu espaço, mas faz parte do contrato, tem responsabilidade, pois uma fatalidade é sempre destino ingrato. E ele diria essa outra: é sempre bom relembrar que Abril Verde é o mês que o mundo sempre alerta e grita com altivez. Evite sempre acidentes, seja sempre previdente para não chegar à sua vez. Certamente, o vereador João Dantas iria ler essas duas quadras para dizer, né, da grande importância do Abril Verde para tratar não só, não é, das empresas quanto o cuidado com o acidente de trabalho, mas também, não é, fazer, não é, Coelho, também um chamamento aos próprios empregados, porque às vezes eles não querem usar os equipamentos, não é? Porque diz, não, eu faço isso sem capacete, eu faço sem bota, eu faço sem luva, há muito tempo e não acontece. Essas duas coisas têm que andarem juntos para que realmente o trabalhador ele tenha a sua garantia, não é, de trabalhar com todos os equipamentos, dando-lhe segurança. E eu gostaria, além disso, parabenizar o vereador Aldo e toda a Câmara e o Ministério do Trabalho, que está aqui, não é, os representantes dos trabalhadores, mas eu queria fazer aqui, senhora presidente, talvez nem cabe mais pelo momento e a presença dos que estão aqui, que são significativa. Morreu hoje Janalice Barreto. Janaína. Já fizemos 1 minuto de silêncio, vereador. É só para lembrar, senhora presidente, uma pessoa que lutou pela vida, foi para a televisão, pedindo para receber o medicamento pelo CDMEX,
para poder cuidar dos seus filhos. E olha, a imagem. Janalice é a irmã. Janaína é a que exato. faleceu. E faleceu por isso. Talvez não tenha nada a ver com acidente de trabalho, mas tem muito a ver com acidente de consciência, de não poder atender e pasme, né, com a justiça mandando que seja atendido essa senhora. Mas é só uma lembrança para que a gente faça coro para que essas coisas sejam resolvidas. E parabéns a todos que estão aqui, principalmente o vereador Aldo, que fez a lei, para que todo abril a gente, pelo menos, comente, lembre, fale, não é? A gente rogue para que, né, no trabalho, cada trabalhador tenha a garantia, né, de ter o cuidado dos equipamentos para a sua segurança. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar o vereador Aldo para simbolicamente entregar ao doutor Raulino aqui a cópia do projeto de lei do Abril Verde e gostaria de pedir ao vereador Alexandre do sindicato para assumir a presidência da casa nesse momento, porque essa pessoa de que Pimentel falou e que a gente fez 1 minuto de silêncio no início dessa sessão, é conterrânea da minha família, e está no Digna só até 1h e vai ser sepultado em Barra de Santana. Como eu não vou poder ir ao sepultamento, eu vou pedir licença para dar uma passadinha no velório. E o vereador Alexandre do sindicato vai continuar. Eu peço desculpa às autoridades convidadas e presentes. Vamos ter outras oportunidades e garantir que nós estamos na Câmara, todos, não só com o laço verde, mas com o verde do coração e até nas luzes, fazendo a lembrança a quem passar nesse prédio durante o período da noite. Muito obrigada. Eu agradeço a Alexandre, que vai ficar aqui presidindo a sessão. Tomariz, vai lá aqui. Convido o pastor Luciano Breno para secretariar os trabalhos nesse instante. Agradeço a indicação da senhora presidente para eu dar continuidade a essa sessão. Nesse instante, eu convido a senhora Ana Carla Souto Maior para... haveria uma homenagem e seria feita pela senhora... Então, passo a palavra, me foi passada aqui, a doutora Luzia Pinto, secretária de Saúde, para fazer uso da palavra aí ou na tribuna, da senhora achar melhor. Muito bem. Então, a doutora Luzia já é de casa, já conhece. Bom dia a todos e todas. No nome do vereador Alexandre, saúdo todos os membros dessa casa. No nome do doutor Carlos Eduardo, eu saúdo os membros e a equipe do Ministério Público do Trabalho. Coelho, eu saúdo todos os trabalhadores. Em nome de Berenice, que aqui representa o controle social, através do Conselho Municipal de Saúde e das CIST, eu saúdo todos os demais usuários aqui presentes. Falar depois da explanação do Dr. Carlos Eduardo, o vereador Alexandre e Dr. Raulino, é muito complicado, porque eu acho que eles falaram praticamente tudo. Isso é uma guerra realmente, e o diferencial é que a gente perde mais pessoas do que a guerra. Dr. Raulino fala em 36 pessoas, trabalhadores, que se tornam incapazes dia. A preocupação maior, doutor Raulino, não são esses 36 trabalhadores que se tornam incapazes dia. São 36 leitos de UTI que são ocupados muitas vezes por 60, 90 dias ou mais.
e nós sabemos a insuficiência de leitos de UTI no país, na Paraíba, no Nordeste e no país. Então, muitas vezes, esse trabalhador ele ocupa esse leito e, muitas vezes, alguém vem a óbito porque não consegue esse leito. As despesas com saúde, com acidentes de trajeto, são imensas. Agradecer a parceria do STTP, que, numa junção com a Abril Verde e o Maio Amarelo, vai estar trabalhando conosco na questão da prevenção dos acidentes de trabalho. Parabenizar o vereador Aldo pela propositura. Por mais que seja singela, é o 4º município na Paraíba que tem a sua lei aprovada. Só tínhamos João Pessoa, Guarabira, Patos e agora Campina Grande. Parabenizar também e agradecer a toda a dedicação que a equipe do Sereste dedica a essa causa. Com muito esforço, o Sereste tem uma área de atuação de 70 municípios e, junto com o Ministério Público do Trabalho, eles conseguiram adentrar esse ano para que 8 municípios aderissem também a essa campanha. Campanha não, acho que a gente deve chamar de movimento, porque o movimento ele implica, além da conscientização, as ações e práticas. Então, dos 70 municípios, nós temos 6 municípios que pertencentes à 3ª região de saúde, 1 município pertencente à 5ª região e 2 municípios pertencentes à 4ª região de saúde. É um trabalho de formiguinha, Ana Carla, mas eu gostaria de deixar aqui o nosso registro de reconhecimento por conseguir algo tão inédito. Aproveitar que já parabenizei o vereador Aldo e pedir ao vereador Mariz, o procurador Mariz e a equipe de vereadores que também aprove o projeto de lei da criação do Sereste. O Sereste completa 14 anos agora, no mês de maio. Eu acho que nada mais justo e digno do que realmente aprovar como serviço de referência em saúde do trabalhador. O mais, eu gostaria só de encerrar com essa estrofe. É sempre bom relembrar que Abril Verde é o mês, que o mundo sempre alerta e grita com altivez. Evite sempre acidente, seja sempre previdente, para não chegar a sua vez. Obrigada. Passo a palavra ao senhor secretário para registro de presença, agradecendo já a doutora Luzia pela sua presença e as suas palavras. Gostaríamos de registrar a presença do senhor Romualdo Figueiredo, que é presidente da Federação Paraibana dos Aposentados, Pensionistas e Idosos e membro da executiva do Orçamento Participativo. Também a presença do senhor José Pereira Irmão, que é tesoureiro da Associação Paraibana dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Registrado, senhor presidente. Já nos caminhamos para o fim dessa sessão e eu convido agora sim a senhora Ana Carla Souto Maior, coordenadora-geral do Sereste, Campina Grande, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador, para fazer uso da palavra. Ela pode ficar, vai ser aqui na frente. Muito bem. Senhoras e senhores, muito bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Saúde, ao vereador Aldo e a toda a equipe do Sereste, porque ela, de forma brilhante, luta dia a dia, lutava, né, porque agora a gente já conseguiu, né, o reconhecimento no nosso mês, um mês de prevenção, né, de acidentes de trabalho. Então, o meu agradecimento. Diante dessa importante data, que está sendo instituído o Abril Verde em Campina Grande, o Sereste presta homenagem em agradecimento pelo apoio e gratidão a esses homens e mulheres, trabalhadores, que, de certa forma, estão envolvidos e preocupados, direto ou indiretamente, com a prevenção e promoção da saúde e do trabalhador de Campina Grande e da 2ª macro-região de saúde da Paraíba, constituída por 70 municípios. Neste momento, eu convido
a senhora secretária de Saúde, Luzia Pinto, para receber a comenda Amigo do Trabalhador, comenda esta idealizada pelo Sereste Campina Grande, sendo esta a maior comenda concedida às autoridades defensoras do trabalhador. Convido o excelentíssimo Procurador do Trabalho, Raulino Maracajá, para receber das mãos da Secretária de Saúde, Luzia Pinto, a comenda Amigo do Trabalhador. Convido o excelentíssimo vereador Aldo Cabral para receber a comenda de gratidão à propositura, instituindo o Abril Verde de Campina Grande. Convido o excelentíssimo procurador, doutor Raulino Maracajá, para fazer a entrega. Como último inscrito, para fazer uso da palavra, a senhora Berenice Ferreira Ramos, ela que é coordenadora do Conselho Municipal de Saúde. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, em nome de Luzia. Cumprimento os vereadores, em nome do propositor Aldo, e cumprimento a plateia, em nome do médico Dr. Tejo, médico do trabalho e militante na área. Bem, a gente falou aqui muito do trabalho, do trabalhador, e eu me lembrei de uma frase de uma música. Sem o trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre e se mata. Se sem o trabalho se morre e se mata, com o trabalho também se morre e se mata. E é isso que a gente vem tentando, né, reduzir essas mortes, os acidentes de trabalho, que aqui foi falado muito do acidente típico, mas também devemos lembrar das doenças relacionadas ao trabalho e, principalmente, dos transtornos psíquicos, que são os que mais crescem no país, no mundo, na Paraíba, em Campina Grande. Na época que eu concluí a minha especialização em medicina do trabalho, que eu fiz a pesquisa das causas de aposentadoria por invalidez em Campina Grande durante 3 anos, não estou bem lembrada quais foram, e, em primeiro lugar, estavam os transtornos psíquicos, né?
E esses problemas só são detectados, ou prevenidos, ou minorados, se a gente acompanha a saúde do trabalhador. No que foi muito bem falado aqui, na questão da promoção da saúde e prevenção das doenças. E a gente só faz esse acompanhamento se tivermos um SESMIT funcionante, acompanhando a vivência do trabalhador no seu dia a dia, fazendo os exames periódicos, que são primordiais para a detecção precoce de qualquer problema de saúde que o trabalhador tenha. E aí, enquanto representante da CIST, Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, que é ligado ao Conselho Municipal de Saúde, do qual aqui estou representando como vice-presidente do Conselho, a gente proclama, estamos lutando para que esses exames sejam realizados no serviço público também, porque existem todas as normas, todas as leis para os trabalhadores da iniciativa privada, né, ligados à CLT, mas hoje está um movimento de que os trabalhadores públicos, os servidores públicos também precisam desse acompanhamento. Né? Então, a gente tem o SESMI municipal, que está precisando de um apoio imenso para poder fazer o seu trabalho. Né? Então, é uma reivindicação da CIST, que a gente está trabalhando nesse sentido. Como Luzia falou, estamos precisando da regulamentação do SEREST, que é uma luta também da CIST, né? E aproveitando a presença do procurador Maris, já saber o quanto anda esse processo, que era isso que a gente estava atrás, para saber como é que está. E também que o SERAST se torne, de fato, um serviço, né, direcionado aos trabalhadores. Então, são algumas reivindicações da CIST que a gente está colocando no Plano Municipal de Saúde, que vai ser aprovado esse mês lá no Conselho, e também a criação da Gerência de Vigilância em Saúde do Trabalhador, que, ao nosso ver, é de fundamental importância para reunir todos esses serviços que existem relacionados à saúde do trabalhador na cidade. Além disso, a gente precisa levar as ações de saúde do trabalhador para a atenção primária à saúde, que é outra luta nossa. A gente tem que capacitar toda a equipe de saúde da família que atua na atenção primária, porque é lá onde começa tudo, que começa a promoção, que começa a prevenção. As ações de saúde do trabalhador perpassa por toda a rede de saúde. A atenção primária, são as policlínicas, centros de saúde, hospitais. A gente precisa melhorar os dados, as informações, né, da nossa cidade para poder construirmos a política relacionada à saúde do trabalhador. Então, são todos esses pontos que a gente está batalhando dentro da comissão, dentro do Conselho de Saúde, com a parceria com o SEREST, SERAST, SESM, Secretaria Municipal de Saúde, porque as questões de saúde do trabalhador, como a minha área é mais da saúde, a gente fala mais da saúde, mas ela é intersetorial. Né? Então, tem que trabalhar unidos, né? Temos que trabalhar unidos com todas as instituições, com todas as secretarias. E só assim a gente vai reduzir esses números. Né? Então, se foi falado que é como se estivéssemos na guerra, então tem que trabalhar como se estivéssemos na guerra, não pode ser só o mês de abril. Parabenizo essa iniciativa. Aliás, a CIST também trabalhou nisso. O Conselho Municipal de Saúde emitiu uma resolução para que fosse efetivado esse Abril Verde. Estamos muito contentes, né, pela iniciativa, mas não é só abril. Abril é para chamar atenção, mas todos os meses temos que trabalhar na promoção da saúde e prevenção da saúde do trabalhador. Obrigada. Agradecemos a fala da doutora Berenice, agradecemos aos funcionários da casa, aos assessores, agradecemos ao Ministério Público, aos funcionários do SEREST, a todos os membros da mesa, o companheiro Coelho, representante da STTP,
Agradecemos à doutora Luzia Pinto, ao nosso companheiro, amigo e irmão, o Ministério do Trabalho também, bem lembrado, a presença do Ministério do Trabalho aqui na mesa. Também doutor Raulino, doutor Paulo, a todos, doutor Carlos, também a doutor Marco teve que sair por conta de compromissos. Quero agradecer ao nosso procurador, doutor Mariz, a presença de todos, agradecer ao colega vereador Aldo Cabral, autor da propositura. Vereador Aldo, gostaria de lembrar a Vossa Excelência também de que, nesse ato, nessa solenidade, não houve, por parte de nenhum dos seus colegas, interesse de se promover em cima do projeto de vossa autoria. Ao contrário, todos os méritos devem ser dados a Vossa Excelência pelo trabalho que Vossa Excelência tem desempenhado nessa casa, aos colegas vereadores e a todos. Então, uma boa tarde a todos e, em nome de Deus, encerramos a presente sessão. Convidando os membros da mesa para a fotografia oficial, que já é tradição na casa.